Viver Ciência está de volta com a presença da professora Érica Kneib, que é arquiteta urbanista, mestre e doutora em transporte, e com o professor Camilo Amaral, que é mestre em arquitetura e urbanismo. Estamos falando sobre um estudo da UFG que investiga a problemática da mobilidade urbana. Vamos entender um pouquinho mais como essa pesquisa pode ajudar a sociedade. Existe um movimento na cidade que é um movimento que tem descaracterizado cada vez mais a cidade. Por exemplo, lá onde eu morava, na Avenida Tocantins, a casa em que eu morava, ela é um estacionamento. Aí aqui no setor oeste, por exemplo, aqui em volta do meu prédio, aqui onde eu moro, tem 4 novos prédios sendo construídos. Então, assim, tem 4 construções aqui, mas aqui assim, em 3 quarteirões. Interfere na minha memória, por exemplo. Primeira vez que eu passei lá na Avenida Tocantins, que eu olhei para a casa onde eu morava e que vi um estacionamento, então assim, só tinha o portão, que eles mudaram o portão, e uma área vazia. Então assim, é estranhíssimo isso, em relação, comparado com aquela memória que eu tinha da casa que estava ali, né? Qualquer projeto urbano precisa ser muito bem pensado para ter sucesso. Mas por que muito do que se faz nas cidades brasileiras não funciona? Ou até mesmo gera o efeito inverso ao desejado? A grande dificuldade do planejamento urbano são os interesses econômicos. Existem as construtoras que querem fazer prédios em lugares que é do interesse dela, as pessoas que querem fazer negócios, montar comércio em lugares que é de interesse deles. E sendo que, como a gente tem uma presença muito grande do Estado controlando isso, nosso planejamento foge de toda a racionalidade possível. Então fazem prédios onde não pode, onde tem espaço para fazer não faz, instala shopping onde não pode e assim por diante. A grande dificuldade é o interesse econômico que prevalece sobre qualquer outra lógica. Se o assunto é mobilidade, é importante entender os motivos que levam cada indivíduo a optar pelo meio que utilizam para chegar ao seu destino, seja o veículo coletivo ou individual. A grande problemática é que nós temos só opção pelo transporte individual. Nós optamos, principalmente em Goiânia, as cidades do Porto de Goiânia, nós quase não temos. Aqui a única alternativa boa que nós temos é o eixo Anhanguera, é razoável, né? O transporte sempre vai ter problema, mas o grande problema é que as pessoas querem ver cada vez mais andar de carro é um status. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, a proporção de veículos por habitantes em Goiânia está próxima de um carro para cada habitante, o que preocupa pesquisadores e estudiosos da área. Além de problemas com acesso ao pedestre, que está cada vez mais difícil nas calçadas, o trânsito nas avenidas e ruas se agrava com o aumento no número de carros. A pesquisa da UFG propõe uma reorganização do espaço urbano, tudo baseado em estudos científicos realizados dentro e fora da instituição. A gente vai continuar então o nosso bate-papo. Quero primeiramente saber, neste bloco, se é possível alterar a lógica da mobilidade em uma cidade como Goiânia, por exemplo, sem causar grandes transtornos, alteração na paisagem. Quando você pensa num sistema de transporte coletivo com prioridade, como é o caso dos corredores preferenciais exclusivos, ciclovias e ciclofaixas, para garantir prioridade ao ciclista, e calçadas acessíveis para você garantir o deslocamento aos pedestres, você tende a mudar a paisagem da cidade, sim, mas mudar para melhor. É o contrário do que acontece com a paisagem quando ela é pensada para o automóvel. O automóvel ele não é o vilão da cidade, ele precisa existir como um modo de transporte, mas ele não pode ser o principal. O uso do automóvel ele precisa ser racionalizado e feito realmente em deslocamentos absolutamente necessários. Então, uma cidade com mobilidade, uma cidade com uma paisagem mais adequada e com qualidade de vida, é aquela que você consegue conciliar todos os modos de deslocamento, cada um de acordo com a sua necessidade. Complementando, eu acho que as nossas cidades, cidades que foram planejadas aí pelo urbanismo do século XX, por um urbanismo moderno, elas sempre foram focadas muito na solução do veículo, Então, isso significa que a paisagem ela foi construída, ela foi estruturada para o veículo automotivo, E o veículo é uma máquina, então ele tem uma escala de uma máquina de grande velocidade, de grandes dimensões e, de certa forma, é uma paisagem que é agressiva. Então a gente vê, por exemplo, a solução
através de viadutos no centro das cidades, né, nos espaços que antes eram, por exemplo, espaços de praça. Isso cria uma interferência que ocupa um espaço que antes era de convívio para o veículo, né? O grande problema do automóvel é que se você resolve um ponto de cruzamento, você tem que resolver todos os gargalos subsequentes, né? Se vocês hoje fossem colocados na posição de tomadores de decisão nesse contexto urbano, né, o que vocês fariam para tentar amenizar esse problema? A gente priorizar a escala humana na cidade, né? Quando você garante um bom deslocamento ao pedestre e ao ciclista, os demais deslocamentos são resolvidos de forma a priorizar as pessoas e não os veículos. Então, se você tem um espaço urbano agradável para o pedestre, agradável para as pessoas viverem a cidade, se encontrarem nos espaços públicos, se encontrarem na cidade, você gera um efeito cascata. Isso está sendo muito adotado por centros, né, requalificações de centros urbanos, principalmente na Europa, né, Camilo? Barcelona, Londres. Então, cidades que pensam na escala do pedestre, né, que os gestores eles têm a certeza que se o pedestre se sente bem na rua, se sente bem usufruindo da cidade, né, as pessoas, no modo geral, conseguem se deslocar numa escala mais humana e conseguem perceber a cidade de uma outra maneira. Então, na minha sugestão seria tratar a escala humana da cidade, é o que a gente chama de cidade para pessoas, né? O que a gente realmente falta, o que a gente precisaria fazer é tornar esse processo decisório mais participativo e com mais controle social, né? E aí controle social envolve maior voz para as universidades, mais voz para as entidades de classe, mais voz para as ONGs que estão discutindo essa questão, né? Mais voz para a sociedade de uma forma geral e para a sociedade organizada, né? Mais um ponto também que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar, que eu acho que caberia ao gestor, né? No caso você disse, se nós nos posicionássemos, o cumprimento da legislação. Goiânia, a região metropolitana hoje tem uma farta legislação sobre mobilidade, acessibilidade, calçadas, pedestres, ciclistas e muito pouco ou quase nada dessa legislação é colocada em prática, né? Fiscalização de calçadas, construção de calçadas. Então acredito que se a gente não precisaria nem criar novas leis, se as leis existentes fossem implementadas e fiscalizadas, nós teríamos outro cenário urbano, outra paisagem. Falando de acessibilidade, né? Seria então esse grande desafio para se instalar, digamos, uma política que prioriza esse bom funcionamento? Mobilidade, ela está muito relacionada aos modos de transporte e à capacidade de deslocamento das pessoas. Enquanto a acessibilidade seria a facilidade das pessoas alcançarem os locais desejados, né? Então é um conceito que são dois conceitos bastante interligados, mas um pouquinho diferentes. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente trabalha muito a questão da acessibilidade universal, né? Que o espaço ele tem que ser pensado e concebido, e isso é muito importante para os arquitetos e urbanistas de um modo geral, para que ele facilite o acesso de qualquer pessoa, né? Seja essa pessoa portadora ou não de deficiência, seja essa pessoa cadeirante, deficiente visual, né? Seja uma criança, seja um idoso. E construir uma cidade acessível, né, tem se mostrado, infelizmente, cada dia mais difícil, seja com relação aos edifícios, né, você tem muitos edifícios públicos, de acesso público, que hoje você não tem acessibilidade ainda, infelizmente, e sem falar na questão das calçadas, né. A calçada, na minha opinião, é um dos principais elementos que ratifica o direito das pessoas à cidade. Se a pessoa não consegue caminhar, se deslocar na calçada, né, ela está sendo cerceada de um dos principais direitos que ela tem. Para viabilizar a pesquisa, foram realizadas parcerias, contatos com órgãos públicos, privados, grupos de assistência, enfim, para que esses dados fossem levantados e dar suporte, então, a essa pesquisa. Quem foram os parceiros e quais foram os dados conseguidos por meio destas parcerias? A gente conseguiu estabelecer boas parcerias, né, com as diversas secretarias desses diversos municípios. E a gente também chegou a uma proposta de infraestrutura cicloviária aqui para o entorno do campus, né? Esse projeto a gente está desenvolvendo agora, né, aí por iniciativa própria da UFG, mas sempre dialogando com a Prefeitura de Goiânia, né? E a gente tem também o movimento pela democratização do transporte, que também tem ajudado muito, né? O Pedal Goiano, a gente sempre troca ideias, tem vários ativistas também, né? Então a gente vai procurando manter contatos, né, para poder discutir o desenvolvimento, porque o que é importante também, né, na construção ou na viabilização dessa outra mobilidade urbana, né, é um processo de conscientização também, né?
As nossas escolas, né, até pouco tempo, elas sempre formaram os técnicos para uma solução, para a construção de soluções que são soluções de autopistas, né, solução viária para o desenvolvimento do automóvel. E a gente precisa agora perceber que existe uma série de outros critérios, de outras técnicas de desenho geométrico, de sinalização, que é específico para outros tipos de mobilidade, né? E em complementação, né, a gente também tem uma parceria com o Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana, que é composto por mais de 30 instituições, e tem a participação direta, né, da Universidade Federal, e no caso do transporte coletivo, nós também temos um contato com o consórcio da região metropolitana de Goiânia, que é quem tem muitas informações gerenciais sobre o sistema, né, e eles, sempre que solicitados, nós tivemos um bom retorno para a manipulação desses dados, além da CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de um interessado direto no assunto. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Lato sensu e estrito sensu são expressões que são usadas para a pós-graduação. A pós-graduação, no sentido largo ou no sentido mais amplo, inclui cursos de aperfeiçoamento, participação em seminários, cursos de especialização, estágios. Então, este é um conhecimento, um curso de pós-graduação lato sensu. Os cursos de pós-graduação stricto sensu são aqueles que dão títulos específicos de mestrado e de doutorado. Então, esses cursos são regulamentados, têm que ser realizados em instituições autorizadas e o diploma que eles oferecem produz resultados e são aceitos pela comunidade acadêmica.